Bom dia, pessoal da Bocaina. Eu sou o Lucas Perillo e eu estou aqui no estado de São Paulo, em cima da Serra do Mar, numa propriedade que é vizinha coincidentemente, do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Leva o mesmo nome aí da nossa empresa. E eu estou aqui na propriedade do Sérgio Lutz, que é um ambientalista e tem essa propriedade aqui no entorno do parque. E a ideia dele é criar uma RPPN. Uma RPPN é um tipo de unidade de conservação que permite o proprietário manter a posse do terreno. Esse nome ele tá dentro do SNUC, né, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e RPPN quer dizer Reserva Particular do Patrimônio Natural. E eu estou aqui hoje com o Sérgio para perguntar algumas coisas para ele, e iniciando... Queria saber de você, assim, como é que é ser um proprietário assim, no entorno da unidade de conservação? Você acha que é uma coisa boa, uma coisa ruim? Fala um pouquinho aí pra gente. Eu acho que é um privilégio ser proprietário em qualquer lugar, de certa forma, e em volta do parque ainda mais, porque você está perto de uma unidade de conservação, então aquela área acaba não tendo muita exploração econômica ou não tem mesmo exploração econômica, o que permite você conviver com uma natureza mais forte, de certa forma. Aí a questão da RPPN que você falou, eu como proprietário já tenho um sítio não muito grande, mas de 170 hectares, a mais ou menos uns 5 quilômetros do parque. E desses 170 hectares eu acredito que 150 sejam com floresta, mato nativo ou coisas pouco mexidas pelo homem. E isso já está, de certa forma, destinado à conservação desde o início. E agora eu acho que com a RPPN eu oficializo que essa área vai ser destinada à conservação e dou um uso social para a terra, que é importante também como proprietário. Você dá um uso social para sua terra, seja produzindo ou conservando. Então, nesse momento, eu me alio oficialmente à conservação. Ah, bacana. E você tem alguma dica assim para proprietários que pensam em criar RPPNs nas suas propriedades? Quais são as vantagens assim, e desvantagens de se criar um RPPN? No momento eu não tenho nenhuma dica, eu estou começando um processo de criação de RPPN, ainda os primeiros estudos, então ainda não pude usufruir das vantagens, que aparentemente, pelo que eu li, são poucas. Seria uma isenção de ITR, que é um imposto anual e normalmente é baixo, preferência em empréstimos junto a alguns bancos ou algumas instituições financeiras, alguma coisa nesse sentido. Preferência também de atendimento para fogo, caça no seu sítio, na sua propriedade. Mas o fato é que no Brasil nada disso ainda está muito firme, né? Uhum. O parque não conseguiria tomar conta do próprio parque, de certa forma, quanto a fogo, caça. No Brasil toda hora a gente vê, né, um parque pegando fogo, então esses privilégios que a RPPN tem ainda não são de fato. E os outros também não me parecem ser muito significativos. Para mim, a maior vantagem é você realmente oficializar aquilo que eu falei antes, o uso social da sua propriedade como conservação. E querendo ou não, você averbando um RPPN na sua propriedade, você está contribuindo com a questão da conservação, né? E apesar do terreno ainda manter como posse sua, teoricamente é um traçado imutável, né? Não tem como você voltar atrás depois da criação da RPPN. O que você criar de RPPN é perpétuo, você mantém aquilo como seu. Se é que você pode dizer que um pedaço de mato é seu, né? Aquela árvore ali é minha, aquele passarinho que pousou é meu. No fundo não é, então está aí aliado à conservação, que é para todo mundo. A gente está ao lado do parque, contribui com
movimentação dos pássaros, dos bichos que podem frequentar aqui também, aumenta o lugar que eles podem estar. E acho que é uma coisa para todo mundo, não é para mim, não é para ninguém. Como um parque também é para todo mundo. É claro que às vezes um parque, quando é criado, tem alguém lá dentro que já é proprietário. Ele fica muito chateado porque um dia ele vai ter que sair e tudo mais. Mas existe no Brasil uma coisa que se chama interesse público, que faz com que a sua propriedade não seja um direito inalienável. Se você tiver uma propriedade e o Estado resolver passar por ali uma rodovia, ele vai passar por interesse público, você não vai poder proibir. Se ele quiser criar um parque nacional para conservação num lugar que ele considera importante, você também tem a sua propriedade em risco, digamos assim. Pela lei você sai por uma indenização justa e tudo mais. Mas, apesar dessas leis todas, os parques ainda hoje têm muitos proprietários dentro. Mesmo no Itatiaia, imagino em outros, com certeza tem também. O governo não investe muito dinheiro nisso. A desapropriação, né, a regularização fundiária é um problema constante aí nas unidades do Brasil. Nesse processo da criação da RPPN, principalmente na hora da produção do plano de manejo, é necessário que se tenha alguns dados biológicos sobre a região, né? E queria saber de você se na sua propriedade já teve algum histórico de pesquisa relacionado a isso, qual que é a sua perspectiva depois da criação da RPPN e a importância disso. Tá. Como aqui a gente está ao lado do parque, a gente aqui pôde em alguns momentos ajudar pesquisas que foram realizadas dentro do parque. Aqui teve uma pesquisa financiada pela Boticário, que veio o Peter Krauschel, com uma equipe da qual fazia parte o Bernardo Leopoldo, Gabriela Metti, Tânia, Sandra Cavalcante, outras pessoas biólogas e biólogos, né, que vieram aqui fazer essa pesquisa. Isso foi há 5 anos atrás, em 2008 e 2009. E eu, amadoristicamente, tiro muitas fotos, já tenho mais de 130 espécies de pássaros fotografados aqui, armo as armadilhas fotográficas, já sei mais ou menos a fauna que circula aqui, entre eles o puma, o cateto, o cachorro do mato, alguns gatos do mato, e mais ou menos isso. Macaco vem para cá também, a gente tira foto deles aí na época do pinhão. Aqui a gente tem o pinhão em abril, março, então vem um bando de bugios quase sempre, macaco prego. Então eu, assim, de certa forma, não vou dizer que eu sou um pesquisador, eu sou uma pessoa que gosta de natureza e fico tirando foto, que já é alguma coisa, né? Já é alguma pesquisa, um dado inicial. E além disso, há muitos anos atrás, na fazenda vizinha, que é uma fazenda da minha família, o Adolfo Lutz, que é meu parente, meu tio bisavô, ele fez muitas pesquisas aqui de taxonomia de insetos, besouros, né, coleópteros e outros insetos. E isso tudo foi parar no museu lá do Rio de Janeiro, de São Cristóvão. E então tem esse pequeno histórico de pesquisas que eu espero que aumente no momento que eu tiver oficializado como RPPN e com parcerias com uma Boccani, que às vezes pode elaborar algum trabalho de campo aqui e até estudantes em formação, dependendo daquilo que a gente conseguir acordar daqui para frente. E só para finalizar, dá umas dicas aí, qual é o processo para a criação da RPPN, assim, o que um proprietário precisa ter para ele começar esse processo de criação dessa RPPN, dessa unidade de conservação? Bom, primeiro ele precisa ter bem definido na cabeça dele o que ele quer. A partir disso tem um processo burocrático, que são encaminhamentos de documentos, escritura, carteira de identidade, sei lá, algumas certidões negativas, CCIR da propriedade, os últimos 5 ITRs pagos, um processo burocrático. E você encaminha junto com isso o mapa da sua propriedade, se ela for destinada inteiramente à RPPN, o mapa dela, se não, o mapa dela marcado aonde você vai fazer a RPPN. Aí depois desse processo burocrático, se for aprovado, você tem como uma unidade de conservação, que você se torna, 5 anos para fazer o plano de manejo,
que é aquilo que vai orientar como você vai manejar a sua RPPN. Na RPPN são permitidas poucas coisas, entre elas a atividade turística, turismo científico, e acho que é basicamente isso, talvez alguma coisa mais, eu não sei as leis de cor, mas é mais ou menos isso. Então você, a partir desse momento, você começa a bolar o que você vai fazer. Às vezes você pode até mesmo, acho que não fazer nada, destinar a pura e simples conservação, e o seu plano de manejo então vira quase que uma linha só de plano de manejo, que é simples e pura conservação, sem manejo nenhum. Mas não sei como isso se dá ainda, estou começando o processo, tenho mais dúvidas do que certezas. Mas a certeza é que você está fazendo uma coisa bacana aí com a propriedade e que deve ser incentivada, né? A criação de RPPNs é uma maneira muito interessante de complementar esse sistema de unidade de conservação do país. Então, parabéns aí, boa sorte no processo. Muito obrigado. Obrigado vocês aí também, vamos trabalhar junto aí. Galera, então é isso. Qualquer dúvida, entre em contato, entra no nosso site aí, curte a nossa página no Facebook e vamos continuando aí essa série de entrevistas. Quer falar alguma coisa aí?